Fala comunidade FC, tudo bem? Meu nome é Guilherme Zamura, eu sou o CEO da Fiscal Crypto. Nesse vídeo eu vou falar com você que fez operações de futuros e precisa agora declarar essas operações, tá? A gente vai mostrar como preencher a nossa planilha padrão da Fiscal Crypto para estas operações de futuros. Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui no sistema como é que a gente faz o preenchimento. Bom, tô com a minha conta aberta aqui, tá? Da conta da Fiscal Crypto. Eu vou abrir aqui um extrato da Binance, tá? Esse extrato da Binance que eu tenho aqui, ele tem algumas operações de futuros, tá? Então aqui é um extrato completo da Binance, eu vou filtrar aqui a conta de futuros da Binance, que é o USDT Futures, tá? Então eu tô aqui com essa conta agora filtrada, eu tô vendo aqui só minhas operações de futuros, tá? O que você vai fazer aqui para fazer o preenchimento das operações de futuros? Primeiro você precisa entender a forma como você declara futuros, tá? Para isso a gente tem um outro vídeo aqui no nosso canal que você pode assistir e que a gente explica detalhadamente as opções que você tem para a declaração de futuros, tá? Mas o que é importante saber é que para declarar futuros, você não vai declarar as operações dos derivativos em si, porque todo trade que você faz em futuros é uma operação de derivativo financeiro, que ela não é uma operação de criptoativos, então isso não precisa estar contido na sua declaração de criptoativos. O que precisa estar na sua declaração de criptoativos são os impactos desses derivativos financeiros nas movimentações de criptoativos que você tem na sua carteira. Por exemplo, quando você faz uma entrada de margem, quando você faz uma saída de margem, quando você realiza um ganho, quando você paga uma taxa, tudo isso com criptoativos. Aí sim, você precisa colocar isso na sua declaração de cripto, tá? Mas todas as operações, eu entrei num contrato comprado de Bitcoin por um preço XPTO, etc. Essas informações não precisam estar na sua declaração porque elas não são operações de criptoativos em si, elas são operações de derivativos financeiros, então tem outro tipo de entendimento para isso, tá? Aqui no extrato da Binance, não é também toda corretora que é assim, mas no extrato da Binance, quando você puxa o extrato completo, que você pode ver na nossa central de ajuda como fazer, ele já vem para você as movimentações que impactaram os seus criptoativos de fato. Então se você olhar aqui o tipo da operação, né, todos esses tipos de operação que estão aqui, eles impactaram o seu saldo de USDT nessas datas aqui em que eles ocorreram, tá? E aí como é que funciona a lógica da operação de futuros, né? Em geral, a operação de futuros de cripto é uma operação de contrato futuro perpétuo, no qual você tem todos os dias ajustes diários na sua conta, seja de realização de lucro ou de prejuízo, né? E também realização de lucro e prejuízo quando você finaliza, quando você fecha uma operação, tá? Em algumas corretoras isso vai ser realizado todos os dias, e isso vai constar aqui no seu extrato. Em algumas corretoras você vai ter a realização só quando efetivamente você finaliza o trade, tá? Mas você todo dia também pode ter que pagar taxas, pode ter aumento de margem, pode ter que ter resgate de margem, então todo dia pode movimentar alguma coisa aqui no seu saldo de futuros, tá? Se você deixar as operações dos contratos abertas naquele período. No caso da Binance, ele já mostra para você então todas as operações aqui exatamente da forma como você precisa declarar, tá? Então você consegue ver, por exemplo, o que significou cada uma dessas operações aqui na sua conta de futuros. Então, com base nessas operações aqui, você vai fazer o preenchimento da planilha padrão da Fiscal Crypto, tá? Então, para isso, você vai entrar aqui no sistema, você vai entrar na sua carteira, no meu caso aqui é a carteira da Binance, eu vou clicar aqui em adicionar operações, adicionar múltiplas operações, tá? Para fazer um preenchimento de planilha, e eu tenho a opção aqui de planilha padrão, tá? Eu posso clicar aqui nesse link e ele baixa para mim a planilha padrão em branco, tá? A gente tem um vídeo aqui no canal que explica certinho como você faz o preenchimento da planilha padrão, a estrutura da planilha, etc. Que eu não vou entrar agora nesse detalhe, eu vou falar aqui só das operações de futuros, mas não deixa de conferir que você pode ver ali como fazer todo esse preenchimento, tá? No caso da Binance também, a gente já tem a integração com o extrato, então se você importar aquele extrato diretamente no sistema, ele já vai fazer para você aquele trabalho de transformar as operações de futuros em operações na leitura aqui do sistema, tá? Mas é só como exemplo aqui, a gente vai usar aquelas operações com o objetivo de mostrar como preencher a planilha com isso,
tá? Então, abri aqui a minha planilha em branco, tá? Eu vou entrar aqui na aba Operações sem uso de Exchange. Isso aqui pode parecer um pouco estranho, tá? Porque, na verdade, você está fazendo uma operação na Binance, né? Que é uma operação, é uma exchange, né? Então, faria mais sentido você utilizar a aba Operações com uso de Exchange, né? Mas qual que é o motivo disso? O motivo disso é que a Receita, ela tem limitações sobre os tipos de operação que ela permite que você cadastre como operações com uso de Exchange. E dado isso, não tem nenhum tipo ali que se representaria, vamos dizer assim, essas operações que são feitas em futuros. Então, a única opção que você tem quando você vai declarar é o tipo genérico, que é outras movimentações que impliquem na transferência de criptoativos. Esse tipo genérico, ele só está presente na planilha, no layout da Receita, sem uso de Exchange. Por isso que você tem que utilizar aqui o tipo de operação sem uso de Exchange, tá? Então você vai abrir essa parte aqui de operações sem uso de Exchange, tá? Aí eu vou dar um zoom aqui só para facilitar o preenchimento, tá? E basicamente, no caso de futuros, a gente tem 3 tipos de operação que vão ser possíveis de registrar aqui. Realização de lucro, quando você realizar um lucro, realização de prejuízo e taxa de uso de margem, tá? Taxas que você paga para usar a margem, seja taxa de seguro, que muitas corretoras cobram, como também taxas para ficar posicionado ali na operação, tá? Então, eu vou voltar aqui no meu extrato, tá? Se vocês olharem aqui, eu tenho o tipo da operação, né? E cada uma delas eu consigo dizer o que é, né? Então, por exemplo, essa primeira operação, que é uma taxa de seguro, é uma taxa para utilizar a minha margem. Eu estou utilizando eu estou pagando um seguro porque eu estou operando com margem. Essa realização de lucro ou prejuízo é efetivamente a realização de lucro ou prejuízo. Nesse caso aqui é um prejuízo, porque eu estou com um valor negativo aqui na quantidade. E tem aqui as taxas, que são as taxas para manter a operação em aberto ali na Binance, né? Até eu fechar a operação eu fico pagando essa taxa, né? E tem um outro tipo de taxa aqui também, que é o funding fee, que é quando eu pago para operar em determinada posição de mercado, eu posso ter que pagar uma taxa de juros para poder operar aquela posição, que em geral chama funding fee aí nas corretoras, tá? Então, basicamente, eu vou pegar essas operações aqui, né, um exemplo de cada uma delas, e preencher na planilha. Então, vamos fazer essa primeira. Bom, taxa de seguro, tá? Eu vou colocar aqui, então, como taxa de uso de margem, porque eu estou pagando esse seguro para utilizar minha margem. A data vai ser essa data aqui da operação, tá? O que é importante aqui? Colocar no formato da planilha, que é dia, mês e ano, né? Então, vou fazer aqui a correção, né? Foi dia 4 de maio de 2021. Tá? E o horário, no caso da Binance, o horário ele não está no fuso horário brasileiro. Eu preciso transformar isso no fuso horário brasileiro. Aqui era 5 da manhã no fuso horário central, né? Então, eu vou transformar no brasileiro, reduzindo 3 horas aqui, tá? Qual foi a moeda? Foi o USDT, tá? Vou colocar aqui. E qual foi a variação? Foi 0,37 USDTs, tá? Não vou deixar negativo, vou colocar positivo esse valor aqui na planilha, tá? Porque ele não aceita valores negativos, tá bom? Bom, não vou preencher essa parte de criptoativo 2, não vou preencher o valor da operação, porque como eu não sei, o sistema vai calcular para mim, e não vou preencher nada na parte de taxas da operação também, porque não houve taxa, né? Que já é um pagamento de uma taxa, não tem uma taxa em cima da taxa. Aqui nessa parte de identificação da outra parte, eu vou colocar a Binance como corretora. Não vou preencher o país, porque não é obrigatório. Posso preencher se eu quiser, mas não é obrigatório. E no tipo de identificação fiscal, eu vou colocar o país da PF ou PJ possui NIF, mas a pessoa não possui, porque eu não sei qual é a identificação fiscal da Binance naquele país que ela opera, tá? Então, eu vou deixar dessa forma. Posso colocar aqui também informações extras, caso eu queira, tá? Mas não é obrigatório e essas informações extras elas não aparecem na declaração para a Receita. Fiz esse preenchimento da primeira linha. A segunda linha é uma realização de lucro ou prejuízo. Nesse caso, como a variação foi negativa, é então uma realização de prejuízo. Então, vou preencher aqui na planilha, realização de prejuízo, tá? Vou utilizar a data aqui, a mesma data, tá?
Então, nesse caso aqui, muito provavelmente é uma operação em que eu fui liquidado, porque como eu tive que pagar a taxa de seguro e ao mesmo tempo tive um prejuízo, é muito provável que seja uma operação que eu fui liquidado na Binance, tá? Lembrando, o fuso horário foi corrigido aqui, vou colocar aqui meu valor de USDT e aqui o valor que eu perdi. Também não pode colocar negativo, tem que ser positivo esse valor, tá? Mesma coisa aqui para os dados da outra parte, vou copiar e colar porque não tem nenhuma diferença aqui, tá? Bom, depois eu tive aqui um pagamento de taxa, essa linha aqui vai funcionar da mesma forma que essa taxa de uso de margem. Então essa linha taxa aqui eu vou preencher da mesma forma, tá? E para finalizar, vou fazer uma diferente aqui, que seria essa de realização de lucro ou prejuízo, nesse caso um valor positivo, então portanto um lucro, tá? Vou colocar aqui então realização de lucro, só a título de exemplo, tá? Nessa mesma data. Então aqui 04/05 de 2021. Lembrando que está no fuso horário central, então eu tenho que corrigir esse fuso horário, tá? Foi o criptoativo USDT e este foi o valor que eu ganhei, tá? Na mesma coisa aqui para os dados da outra parte, tá? Bom, feito o preenchimento então de todas as linhas da planilha, tá? Você já consegue importar essa planilha padrão no sistema e o sistema vai tratar essa planilha dessa forma aqui de realização de lucro e prejuízo. Um ponto importante aqui, o sistema da Fiscal Crypto atualmente, ele trata as operações de futuros como uma liquidação financeira, entre aspas, que na verdade implica na movimentação de um bem. Então, a gente faz a movimentação e ajusta o custo de estoque daquele criptoativo. Então, se você estiver tendo lucro, você vai pagar esse lucro, o imposto sobre esse lucro, no momento da sua alienação, tá? E não compensa os prejuízos que você vai adquirindo ao longo do tempo. Então, quem assistiu o vídeo sobre como fazer as declarações de futuros, já viu lá que tem duas opções para fazer isso. Tem uma outra opção na qual você pode considerar todos esses ajustes diários como uma liquidação financeira efetiva. E aí sim você pode compensar prejuízos dos lucros que você teve e fazer uma declaração diferente, pagando imposto não só sobre a operação de futuros em si, né, no momento em que você recebeu aquele lucro, mas também pagando imposto sobre os day trades de maneira diferente do que no caso da alienação de criptoativos, tá? É algo que a Receita ainda não esclareceu como fazer, então você tem basicamente essas duas opções. Recomendo de novo que assistam esse vídeo onde a gente fala sobre essas duas opções, porque todo o entendimento aqui é bastante importante para que você saiba o que você está fazendo quando a gente vai fazendo sua declaração. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aproveitem para assistir outros vídeos do nosso canal, curtam esse vídeo aqui. Também se inscrevam no nosso canal, a gente tem vários vídeos onde a gente fala sobre como utilizar a Fiscal Crypto para fazer suas declarações e também sobre outros conteúdos do mundo de criptoativos. Até mais!